A pergunta é a hora de trocar o Renato Paiva? Sim ou não? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Antes de mais nada, agradecer a todo mundo que está chegando aqui, está colando, agradecer a todo mundo mesmo. Já estamos rompendo a barreira ali dos 10.500 inscritos, rumo a 11 mil. Uma alegria ter você junto com a gente aqui, né, na produção de conteúdo do nosso futebol. E antes de mais nada, aquele pedido de sempre, você que está chegando agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like aqui também, que é sempre muito importante. E a gente vai falar sobre Renato Paiva, né? A permanência do Renato Paiva, a sequência do Renato Paiva, essa é a grande curiosidade, né? Essa é a nossa missão aqui nesse vídeo. E por que a gente está fazendo esse questionamento? Essa é a minha primeira pergunta anotada no caderninho aqui. Por que a gente questiona a permanência do Paiva? Porque ele só vai ir para o seu 10º jogo no Fortaleza, né? Uma vitória só, 3 empates e 5 derrotas. Mas é óbvio que o questionamento não é só por isso. É ruim, o desempenho dele é ruim. Mas não é só por isso. Então o que é que faz a gente questionar o Paiva? O momento trágico do Fortaleza, né? Assim, o Fortaleza precisa de respostas imediatas. Não tem como você ficar protelando muito a tomada de decisão. É claro que no futebol o tempo ele é muito relativo. Um mês para quem está ganhando é diferente de um mês para quem está perdendo. Às vezes 5 jogos para quem está no meio de tabela é totalmente diferente de 2, 3 jogos para quem está numa zona de rebaixamento, como é o caso do Fortaleza praticamente desde o começo do campeonato. Então, o Vojvoda vinha de um trabalho de 4 anos e meio, com toda uma preparação, com toda uma solidificação do trabalho. A cultura do Fortaleza ela foi mudando junto com o Vojvoda. Foi um time que foi amadurecendo, né, os processos, fortalecendo ali o formato das contratações, o tipo de contratações. Então, tudo isso hoje, nesse momento, não interessa muito. Essa é que é a grande verdade. O Fortaleza não tem tempo hoje para falar em planejamento mais. O planejamento era com o Vojvoda, o planejamento era com o treinador argentino, que tinha contrato até o final do ano e que tinha uma sequência de trabalho, bom ou mal, nessa temporada. Inclusive, eu faço um parêntese, eu acho que o trabalho do Vojvoda tinha chegado ao teto mesmo, assim. As informações que a gente tem, o que a gente via dentro de campo é que o Vojvoda tinha batido no teto mesmo com essa equipe do Fortaleza. Então, eu não questiono aqui a troca de comando. O que eu questiono é por que o Renato Paiva veio, as características, e ele veio para dar resposta rápida, porque não faz sentido ele ter chegado aqui e fica aí. Ele não tem tempo de falar de longo prazo. A grande verdade é que o Renato Paiva não tem esse privilégio de chegar e dizer assim, não, eu vim para o Fortaleza, estruturado, organizado, e agora a gente vai pensar aí nos próximos 5 anos. Não é um fato. Fortaleza, se não se recuperar no Campeonato Brasileiro, ele vai ser rebaixado. E aí não tem planejamento que se sustente com o rebaixamento. Então, esse é o porquê que a gente está questionando a permanência do Renato Paiva. Porque o time não desenvolve, porque o time tem resultados bem ruins, muito parecidos de porcentagem com o que era com o Vojvoda, então não faz sentido. A troca era para dar um ânimo, uma melhora, e a troca não fez isso. No primeiro jogo contra o Bahia, deu alguns gatilhos, vence o Bragantino, então todo mundo já estava ali naquela ideia de dar uma respirada, e depois veio uma sequência muito ruim e atuações bem preocupantes também, como o Botafogo, apesar de ter jogado com um a menos, contra o Vélez, por exemplo, na Libertadores, que não era o foco. Tem jogo sustentado em alguns momentos, mas de forma geral não é um time que vai conseguindo ter força para reagir, e é o que o Fortaleza precisa. Então, quais seriam os pontos positivos e negativos da troca? Eu começo pelos pontos positivos. O, trocar um comando sempre gera no elenco um rebuliço, né? Uma mudança ali, uma inquietação, que pode também ser ruim, mas de forma geral é um impacto que dá uma sacudida, como foi o caso da chegada do Renato Paiva. É um novo trabalho, é uma nova comissão técnica, um novo estilo, que chega para tentar fazer mudanças, né? E jogador
de maneira geral, principalmente aqueles que talvez não estejam jogando, veem uma oportunidade de poder mostrar serviço, né? Uma mudança técnica, uma mudança de comando, ela teria esse aspecto anímico, né? De você tentar mais uma vez, tentar algo diferente mais uma vez, uma mudança de característica. Outro ponto positivo que a gente pode enxergar é o tipo de jogo, né? O Fortaleza poderia ser um time mais ofensivo, poderia ter um treinador que ataque mais, poderia ter um treinador, por exemplo, que organizasse o grande calcanhar de Aquiles do time na temporada, que é o setor defensivo, a grande quantidade de gols sofridas pelo Fortaleza esse ano, que é extremamente incomum, né, do Fortaleza nos últimos anos, um treinador que é conhecido aí por ser um cara que é mais marcador, que é um cara que consegue fazer retrancas, jogar numa transição. Será que daria certo dessa forma, né? O Fortaleza já tentou outras coisas. Será que agora não seria o caso, né, enfim, de trazer um treinador com essa característica? Eu vejo praticamente esses dois pontos: a melhora anímica e a mudança de sistema, a mudança de estrutura de jogo. Seriam os dois pontos que eu vejo como principais características, né? Os pontos negativos é que você, obviamente, com mais uma mudança em um curto espaço de tempo, fica claro que você está tenso, fica claro que você não está se recuperando, que você está tentando atirar para todo lado, né? Mostra um certo desespero, o que é natural, né? Não tem como a gente julgar de outra forma. Gera uma instabilidade, talvez, no elenco, no clube de maneira geral, porque, pô, estamos atirando e não está dando certo, né? Então, assim, eu acho que gera claramente um sentimento de para onde é que a gente vai, né? Assim, algo sem rumo. Como eu disse, o planejamento já foi para o saco, não tem muito o que fazer em relação a isso. Outro ponto negativo é que você perde um mês, né? Assim, perde um mês e 40 dias de trabalho com o Paiva. São 40 dias que são rasgados, porque não fica nenhum legado do Paiva, assim, essa é que é a grande verdade, caso isso aconteça. E, enfim, é basicamente isso. Jogadores que foram contratados, esse é o último ponto negativo, também ficariam à mercê, né? Porque o Paiva recebeu aí não vou dizer carta branca, mas recebeu muito aval da diretoria para poder tomar decisões. Aí ele afastou jogadores como o Davidson, Zé Wellison, o Martinez. E agora, depois de pouco, na verdade, 40 dias de trabalho, 40, 50 dias e 10 dias, de 5 a 10 dias, de que ele tomou essa decisão de afastar jogadores. Como é que fica? Eles vão ser reintegrados pelo novo treinador? Vai ter mais gente sendo afastada? Os jogadores que foram contratados com o aval do Paiva vão ficar à mercê? Claro, né, tem contrato com o clube, são funcionários do clube, não são funcionários do Renato Paiva. Ok, mas o treinador, ele condiciona muito a sequência dos jogadores no clube. Isso aí é fato também. O novo treinador vai trazer novos jogadores? Se for depois do Inter, né? Assim, obviamente, até domingo, que o Fortaleza joga contra o Inter, não vai haver troca. Seria aqui uma hipotética derrota ou jogo ruim contra o Inter que faria uma troca. O novo treinador teria que ser anunciado logo para em 2 dias contratar jogador, que a janela fecha na próxima terça-feira. Então, assim, provavelmente, se isso acontecer, o próximo treinador não vai ter espaço para contratações. É outro ponto negativo também, vai trabalhar com esse grupo até o final do campeonato. E a última pergunta é quem trazer? Essa eu não vou nem entrar em muitos detalhes, até porque assim, o Paiva está aí, aqui é uma conjectura da situação do Paiva, mas eu acho que essa pergunta ela é relevante de novo, assim como a gente falava na época do Vojvoda, para saber se deve trocar ou não. Quais são as opções do mercado? Quem é que pode de fato fazer isso que a gente falou aqui, de dar uma mudança, de trazer uma novidade para o Fortaleza, de trazer mesmo esse espírito de um time que pode se recuperar e sair dessa condição? É uma pergunta. Eu sei que a sombra do Ramon Dias, depois que ele pediu o desligamento do Olímpia, é muito forte pelos trabalhos que ele fez no Vasco e no Corinthians, porque ele era um dos nomes que o Fortaleza buscou depois da saída do Vojvoda, e agora ele está aí, livre no mercado, né? O Vitória demitiu o Carille, não duvido também que ele vá atrás do Ramon Dias. Agora o Ramon Dias é muito caro, enfim. É o único nome que eu vou citar exatamente por ser essa sombra
por conta de todo o contexto que já aconteceu com ele no trabalho de Fortaleza. E você? O que é que você acha aí sobre essa situação de Renato Paiva? Fica? Sai? É hora de permanecer? É hora de sair? Deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente volta no próximo conteúdo. Grande abraço e até a próxima.